H&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. H&Co Live. Olá, seja bem-vindo ao H&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre como abrir uma empresa nos Estados Unidos. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a Alexandra Martins, ela que é diretora de relacionamento da H&Co e os Estados Unidos. Alexandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Marília, pelo convite. O prazer é nosso em ter você aqui com a gente. Bom, para a gente começar a esquentar aqui esse papo sobre como abrir uma empresa nos Estados Unidos, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: realmente vale a pena um brasileiro abrir uma empresa nos Estados Unidos? Qual que é a vantagem nesse movimento? Ótima pergunta. Eu diria que cada vez mais a gente tem sentido o mercado brasileiro buscando oportunidades e querendo uma fonte de renda que seja em dólar. Então, muito do meu dia a dia é conversando com potenciais clientes, querendo entender justamente, é fácil a abertura de conta, que tipo de empresa eu faço, para poder ter um rendimento e uma segurança na moeda. Que eu acredito que os Estados Unidos têm feito um bom trabalho em proporcionar esse ambiente empreendedor. Bem interessante. E assim, é um mercado gigante, né? É um país muito grande, com muitos consumidores. Então, se você é empresário, está aqui acompanhando o nosso podcast, tá aí uma possível oportunidade. Já pensou em levar os seus negócios para os Estados Unidos? Pode ter muita vantagem nisso aí, e a Alexandra está aqui justamente para tirar todas as suas dúvidas. Agora, Alexandra, o dono da empresa que pretende abrir lá um CNPJ nos Estados Unidos, ele precisa morar no país, ele precisa ter algum tipo de visto específico. Como é que é essa questão burocrática? Perfeito. Então, eu acredito que isso seria, não acredito, é um mito, é um mito da nossa cultura de pensar que precisa ter um visto ou residir nos Estados Unidos para fazer a abertura de uma empresa, tá? Você não precisa ter um Social Security Number, que é como se fosse o CPF nos Estados Unidos, não é obrigatório para você conseguir abrir a conta, a empresa. Realmente, você só precisa trabalhar com um escritório que vai saber das regras para poder fazer essa constituição dessa pessoa jurídica, e é feito rapidamente. Então, a resposta seria não, você não precisa residir, nem ter um visto de trabalho ou cidadania americana. Isso é uma ótima notícia para quem está pensando nisso, né? E existem muitos tipos de empresa, né? Então, de repente, o empresário aqui no Brasil, ele tem muito sucesso, por exemplo, com uma indústria. E quando ele deseja ir para os Estados Unidos, que tipo de empresa ele deve abrir, né? Ele já chega abrindo uma indústria ou, de repente, ele abre um comércio para poder testar a aceitação dos produtos dele naquele mercado? O que que você sugere? Que tipos de empresa é possível um brasileiro abrir nos Estados Unidos? Bom, essa pergunta é cheia, essa pergunta é cheia. Temos Como os Estados Unidos proporcionam um ambiente fácil de atuar, sempre tem o desejo de fazer algo grande, vir com tudo, vou entrar no mercado americano, e não é necessário chegar já com uma indústria já pré-feita, caso você não tenha feito um estudo de mercado ou tenha testado o seu produto no mercado americano. Mas você pode entrar meramente com uma empresa querendo criar um centro de custos, ou abrir uma loja, ou começar no e-commerce, ou realmente quer uma indústria. Isso é muito subjetivo e individual de cada empresa e das metas da empresa, do orçamento que a empresa tem para lançar esse novo segmento de trabalho. Mas a oportunidade existe em qualquer uma das magnitudes, pequenas, médias ou grandes empresas. O tipo da empresa em si, da pessoa jurídica, é algo também que é estudado com cuidado,
pode ser feito de diversas maneiras. Empresa, uma pessoa jurídica, cujo quadro societário tenha pessoas físicas, ou que seja uma subsidiária de uma empresa pré-estabelecida no Brasil. Mas, resumidamente, pode ser feito e a gente pode explorar a melhor alternativa para o seu caso. É só a gente marcar um bate-papo e entender um pouquinho melhor o cenário. Interessante. E uma outra dúvida que eu tenho também é que aqui no Brasil a gente tem muitos tipos de regimes tributários, né? Então, uma empresa menor que fica caracterizada ali num simples, tem um lucro real, o lucro presumido. Como é que funciona isso nos Estados Unidos? Também existem vários tipos de regimes tributários onde os impostos que a empresa paga variam de acordo com esse regime escolhido? Ótima pergunta. Nos Estados Unidos, o regime tributário que existe, que é o único, é o lucro real. Então, faturamento menos despesas, tem o lucro e esse lucro será tributado. Agora, normalmente, a próxima pergunta é: quanto que eu pago de imposto? Essa é a pergunta que a resposta depende. Aí depende da estrutura que for determinada. Então, daí não é necessariamente um regime contábil, então é sempre lucro real, e conforme a estrutura que for escolhida, pode ser ou ao nível de pessoa física, que se paga de 10% a 37%, ou num regime que é de corporação, parecido com uma sociedade anônima, onde a empresa paga todos os impostos, e o imposto federal é 21%, e varia conforme o estado de atuação. Tá? Então, tem alguns fatores aleatórios aí que dependem, porém, esses seriam as duas métricas que existem. Não é tão complexo quanto o regime tributário brasileiro, né? Exatamente, é complexo, eu estou resumindo de forma mais didática, mas de linhas gerais seriam essas as obrigações. Eu acho que diria a maior complexidade é entendendo qual o melhor formato para o caso do cliente, que aí muitos clientes ficam na dúvida. Então, vamos fazer uma simulação numérica baseado na sua projeção de vendas, na sua projeção de resultados. Aí a gente pode ter uma noção melhor para te orientar. Tem que estudar cada caso de uma forma bem particular, né? Agora, aquele empresário que está convencido, ele já tomou a decisão de abrir uma empresa nos Estados Unidos, qual que é a primeira providência que ele deve tomar? Perfeito. Bom, a empresa já está constituída? Já está nesse cenário? Sim, ele Sim. tem uma empresa aqui no Brasil e ele definiu que ele vai levar a empresa para os Estados Unidos. Como é que ele precisa se organizar em relação a isso? Ele vai ter que abrir um documento no país, obviamente, mas qual a documentação que ele vai precisar? Quanto tempo isso vai demorar? Vamos lá, vamos lá. Então, essa parte de constituição de empresas, temos uma lista, um checklist de informações, mas são informações que realmente são básicas para um empresário que já tem uma empresa e lidou com a burocracia do Brasil para fazer essa constituição. Aqui é um pouco mais simples. Então, a gente vai precisar do passaporte do empresário ou do quadro societário da empresa no Brasil, cópia dos documentos da empresa Brasil, se ela for a dona da empresa americana, para que a gente tenha um rastreamento de qual é a estrutura, tenha um desenho e documentado essas informações. Uma vez recebido o comprovante de identidade, endereço, Brasil, a gente dá entrada no pedido de abertura de empresa. Essa empresa, dependendo do estado, pode levar um pouco mais ou um pouco menos, mas em média em torno de 3 a 5 dias úteis para você ter essa pessoa jurídica constituída com os documentos de constituição, que seria um documento de incorporação do estado, e você tem um contrato social correspondente, que em inglês é o Operating Agreement. E junto com isso, você vai ter a certidão, as cotas de cada acionista do quadro societário. Com isso, a gente pode dar entrada no primeiro registro da empresa, que seria o CNPJ, que nos Estados Unidos é o Employer Identification Number, EIN.
E esse número é muito importante porque a gente precisa desse número para conseguir fazer a abertura da conta bancária da empresa, tá? Então, toda essa parte de constituição, documentos de constituição e pedido de CNPJ é feito pela nossa empresa para que o cliente tenha todas as ferramentas disponíveis para conseguir fazer a abertura da conta bancária. Aqui nos Estados Unidos é muito diferente do que no Brasil, não existe um cartório. Tá? Então, é essencial que você mantenha cópias de todos os seus documentos, para que, no caso, seja solicitado ou pedido por algum órgão, você tenha tudo documentado de forma correta, assinada, com data. Tá? Mas a figura de cartório não existe aqui. Basicamente, os registros são as suas declarações de imposto de renda, que são feitas anualmente. Legal, eu imagino que seja bem menos burocrático do que por aqui, né? Agora, uma pergunta que o empresário também deve se fazer: quanto é que custa esse processo? É caro abrir uma empresa nos Estados Unidos? Bom, hoje em dia, cada estado tem os seus custos, tá? O custo é uma taxa que você paga para o órgão estadual de pessoas jurídicas, vamos dizer assim. Por exemplo, o estado da Flórida, onde nós atuamos muito, o nosso custo de constituição de uma LLC ou uma Inc., uma pessoa jurídica americana, seria $850. Após essa constituição, você tem uma obrigatoriedade anual de manter essa empresa ativa perante o Estado, e é algo chamado Annual Renewal e serviço de agente registrado. Então, é basicamente essa anuidade que é paga, e é $450 por ano. Então, esses são os nossos custos para o estado da Flórida. E nós temos uma tabela de honorários por estado, e realmente depende da obrigatoriedade do cliente, aonde que a operação vai ser montada, se vão ter funcionários ou não, se querem um estado específico. Então, a gente pode fornecer essa referência de honorários conforme o cliente desejar um estado específico. Mas essa é a média de valor. E já que nós estamos falando sobre dinheiro, é preciso abrir uma conta num banco norte-americano? Como é que esse empresário vai fazer para levar dinheiro para o país nesse momento inicial, onde ele obviamente vai precisar fazer investimentos, e depois para trazer esse dinheiro de volta para o Brasil num formato de lucro? Como é que funciona aí essa contabilidade entre os dois países? Com certeza, as boas práticas de se ter uma pessoa jurídica é constituir uma conta correspondente àquela pessoa jurídica. E já que você vai ter uma empresa constituída no território dos Estados Unidos, é importante ter uma conta bancária atrelada a essa empresa, para que nós tenhamos um caminho para seguir o dinheiro. Exatamente, que o sócio dessa empresa vai fazer um aporte nessa pessoa jurídica, ou vai receber pagamentos diretamente na conta bancária da pessoa jurídica, para que a gente possa ter um controle financeiro meio que exclusivo já da empresa. Acontece sempre, tem casos que às vezes a conta bancária o cliente acaba esperando um bom tempo para abrir a conta bancária, falando: "Ah, mas eu paguei tudo pela minha pessoa física". Olha, isso não é o cenário ideal, porque cria uma exposição para o cliente de, caso seja fiscalizado, assim, pelo fisco dos Estados Unidos, você está expondo as suas contas bancárias pessoais para o fiscal, para ele poder analisar suas contas sem nenhuma necessidade. E você transitando todos os recursos pela pessoa jurídica e a conta da pessoa jurídica, a gente está limitando o acesso do nosso fiscal. Então, cria um nível muito maior de controle financeiro e menos exposição para o cliente. Agora, falando do ponto de vista de distribuição de lucros e como que isso seria tratado entre os países, aqui na H&Co a gente pode dar orientação com relação aos Estados Unidos, e existem modalidades
como eu comentei em uma das perguntas anteriores, depende da estrutura que for montada, e existem estruturas onde uma empresa tributa sobre a distribuição de lucros e outra que não tributa sobre a distribuição de lucros. E cada estrutura tem os seus prós e contras, então não tem uma regra geral que todos os meus clientes seguem. Realmente depende dos objetivos da empresa, número de faturamento, do objetivo de reinvestir na empresa, ou se o cliente pretende reinvestir na empresa matriz, então sacar o dinheiro. Então a gente pode explorar isso para numericamente, mas é algo que o cliente pode sentir conforto de que o dinheiro está ali, pode ser utilizado, é entender qual é o impacto fiscal, se existe ou não, se o dinheiro for sacado. E eu sempre deixo em aberto para os meus clientes, consulte com o seu advisor, tributarista, contador local, só para que a gente possa conciliar as informações, porque nós somos especialistas dos Estados Unidos e a gente quer que você seja bem orientado com seus especialistas na sua jurisdição, residência local, tá? E a gente pode fazer essa ponte. Isso é bem importante, né? Estar bem assessorado. Agora, tem um ponto que também é bem chave, muito estratégico nessas empresas que estão buscando este movimento de internacionalização, que é o apoio da tecnologia, né? Então, eu gostaria que você explorasse um pouco essa questão da importância da empresa ter um bom sistema de gestão, ter um ERP que facilite essa expansão de forma segura, porque a partir do momento em que ela abre uma empresa nos Estados Unidos, ela vai ter que trabalhar ali com multimoedas, com tributações diferentes. De que forma a tecnologia pode ajudar a simplificar aí a vida desse empreendedor? Bom, seria essencial e primordial se um cliente pudesse utilizar o mesmo sistema único, que tivesse a banco de dados, tanto para subsidiárias quanto para a empresa matriz, para justamente poder conciliar essas informações num único lugar. Porque eu vejo a dificuldade de muitos clientes meus que querem: "Ai, eu quero economizar muito", e acaba tendo que ter vários sistemas para cada país de atuação, e acaba gerando um nível de trabalho muito superior do que eles estimavam, e acabam depois fazendo a transição para um sistema mais capacitado para ter as informações conciliadas num único lugar, para facilitar as informações de auditoria ou regulamentação local, que envolve uma série de cumprimento fiscal durante o mês ou durante o trimestre, e tendo um banco de dados que automaticamente faz a consolidação das informações, faz uma grande diferença do ponto de vista contábil. Então, a tecnologia tem cada vez mais trazido aplicativos para tentar conciliar as informações, alguns mecanismos que estão facilitando a conversa entre sistemas, mas eu vejo um feedback muito construtivo da área de tecnologia e soluções de SAP Business One, que cada vez mais está fortalecido no mercado. Isso facilita muito a gestão da empresa ali no seu dia a dia, né? Porque senão é Uhum. tanta coisa para cuidar que o empresário acaba não conseguindo focar onde realmente importa, né? Que é na tomada de decisões, né? Buscar as estratégias mais adequadas para fazer a sua empresa crescer aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Agora, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência, se existem fatores que são mais fáceis ou mais difíceis de operar dentro dos Estados Unidos. Você consegue ter essa percepção de que, olha, esses setores aqui funcionam melhor, são mais simples, esses são um pouco mais complexos. Tem isso por aí? Sempre tem, né, sempre existe as burocracias e dificuldades de cada indústria, e eu acho que o empreendedor conhece muito bem a sua atividade para conseguir navegar pontos operacionais e já meio que direcionar a atividade nos Estados Unidos para algo de uma forma mais simples possível. No meu dia a dia, eu diria que hoje
a gente vê muita tecnologia querendo entrar no mercado, e é um tema delicado, tá? Esse porque são sistemas que estão no exterior, mas vendem para os Estados Unidos e talvez tenha uma presença, mas você não consegue controlar quem são os usuários daquelas informações norte-americanas, se é Estados Unidos ou são outros países, subscrição, temas de intangíveis, eu diria que são temas mais complexos, que requerem um estudo e uma análise maior, não é tão simples de infiltrar no mercado. Outras coisas como serviços são mais fáceis, porque um prestador de serviço, talvez o custo para essa prestação de serviço seja baixa e você realmente não está arcando com inventário, estoque, não é um intangível, você não está vendendo um produto, é um serviço que você mesmo presta, é uma área fácil de se entrar. Mas eu tenho muitos clientes fazendo trading. Então, trading de produtos, compram nos Estados Unidos, vendem no exterior, ou importam do exterior e vendem nos Estados Unidos. E são questões que, como contador, a gente consegue auxiliar a parte contábil e fiscal, e envolvem outros temas, como, por exemplo, a parte aduaneira. Então, você precisa de um parceiro que vai auxiliar no desembaraço dessa mercadoria e as taxas que você paga nesse desembaraço, que não está atribuído à parte fiscal da empresa, mas que você conta com um terceiro que vai lhe auxiliar. E parece um tema super complexo, mas trabalhando com os bons parceiros, você consegue realmente escalar e ter muito sucesso. Então, eu acredito que nada é muito complexo, desde que você tenha um estudo e esteja trabalhando com a pessoa certa, que vai lhe auxiliar a navegar esses temas. Exatamente. E até para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria justamente que você trouxesse essa importância de um empresário contar com o apoio de profissionais especializados. Então, você que está aí super acostumada a orientar essas empresas, né, que tipo de dica, de conselho você poderia deixar para esses empresários que querem levar a empresa, né? Você trouxe muitos exemplos, mas sempre enfatizando que cada caso é um caso. Então, que dicas você traria para a gente fechar aqui o nosso podcast? Eu acho que o número 1, sem dúvida, para alguém que não conhece o mercado dos Estados Unidos, seria trabalhe com um CPA, que é um contador, em inglês é Certified Public Accountant. Então, você é um contador licenciado que tenha uma licença para atuar no mercado profissional. Você tem uma distinção no mercado já para você ter conseguido aquela credibilidade e o seguro que é exigido pela indústria. Então, esses fatores de você já trabalhar com um contador que tenha esse título, você já tem uma diferença de conhecimento, de orientação que você está recebendo. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes ou potenciais clientes é: trabalhe com um CPA, tenha um bom advogado e um bom banco para trabalhar. E são os seus braços direito nos Estados Unidos para que vão poder te orientar em qualquer aspecto de negócios. E se eles não fizerem o trabalho necessário, eles vão ter os contatos para quem que já validaram o profissionalismo. Então, a H&Co tem 30 anos de mercado nos Estados Unidos, trabalhando com clientes internacionais, entrando no mercado americano. Eu exclusivamente trabalho com o mercado brasileiro e português, pela língua e facilidade do idioma, e falar de um tema técnico, mas de uma forma mais clara e tentar ser o mais didático possível. E eu conto com um time localizado nos Estados Unidos de pelo menos 7 a 10 brasileiros que estão apoiando os nossos clientes do Brasil. Mas, além disso, como um total, temos 150 funcionários localizados no estado da Flórida, atendendo a esse perfil de cliente que precisa de uma orientação, quer abrir empresa, quer uma assessoria contábil e fiscal,
você é o nosso cliente, nós trabalhamos para você e a gente quer que você seja bem-sucedido, porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Então, eu acho que a gente pode agregar muito valor para os nossos clientes e seria um prazer poder debater ideias e auxiliar um cliente que esteja nos escutando a seguir com os seus desejos de entrar no mercado americano. Com certeza, muito legal. E você trouxe um ponto super importante. É você, empresário, conseguir falar sobre as estratégias do seu negócio pela sua língua, né? Então, é muito mais simples, mais fácil do que se você buscar ali um profissional, uma agência, uma consultoria norte-americana. Então, a It'nco tem essa facilidade de estar no Brasil, estar nos Estados Unidos e ter profissionais capacitados para auxiliar você em português, tirando todas as dúvidas, fazendo comparações. Aqui no Brasil é dessa forma, como é que é isso nos Estados Unidos? Então, sem sombra de dúvidas, é uma ajuda indispensável para quem busca internacionalizar a empresa. Alexandra, foi um prazer falar com você, aprendi muito, tenho certeza que todos os nossos ouvintes também, e a gente vai encerrando o nosso papo por aqui. Hoje nós falamos sobre como abrir uma empresa nos Estados Unidos com a Alexandra Martins, diretora de relacionamento da It'nco Estados Unidos. E se você quiser saber mais sobre a It'nco, acesse www.hco.com. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! It'nco Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. It'nco Live.